Boa noite a todos e hoje estamos em mais uma live do Simplifique com a TCD, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que toca a vida de todas as pessoas, que é sobre o autocuidado. Então, muita gente acredita que se autocuidar é ser egoísta. E não. O autocuidado é um ato de amor, é um ato de responsabilidade e de equilíbrio. Porque quando nós estamos bem, em toda a nossa volta, as pessoas se fortalecem e conseguem cuidar muito melhor de quem está em nossa volta. Então, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me cuidando, me tratando, me fazendo os nossos autotratamentos, nos dedicando em primeiro lugar à nossa saúde, as pessoas na nossa volta se sentem melhores, os nossos pacientes se sentem melhor. Então, como eu falei, o autocuidado é um ato de amor, de responsabilidade e de equilíbrio. E muita gente diz que o autocuidado é egoísmo, e não. O autocuidado não é egoísmo. Vivemos numa sociedade que valoriza o fazer, o trabalhar, o produzir, o dar conta de tudo. Muitos de nós crescemos ouvindo que descansar é preguiça, que dizer não é falta de educação e que pensar em si é egoísmo. Mas isso é uma crença que nos esgota e que nos desconecta da nossa essência. Por isso eu trouxe esse tema para nós profissionais da área da saúde. Nós precisamos pensar um pouquinho em nós. Autocuidado não é se isolar do mundo e se fortalecer para estar no mundo com mais leveza. Quando eu me cuido, eu não estou tirando nada de ninguém. Eu estou apenas recarregando a minha energia para poder dar o meu melhor. Autocuidado é um conjunto de atitudes que preservam nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E onde a TCD entra exatamente aí, na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Os nossos tratamentos entram aí. E o bom disso é que nós podemos nos tratar com a TCD, com o leque da técnica Coraza para dor, que são os nossos tratamentos à distância e que a gente não consegue fazer em nós mesmos, e aí nós usamos os nossos gráficos. Tratamento físico, dormir bem, se alimentar com consciência, movimentar o corpo. Emocional, permitir-se sentir, chorar, rir, pedir ajuda quando precisa. Mental, tirar tempo para descansar a mente, evitar a sobrecarga de notícias e praticar o silêncio. Espiritual, orar, meditar, agradecer, sempre agradecer. A gratidão é o melhor remédio. E conectar-se com algo maior. Social, escolher bem suas companhias e dizer não quando algo te faz mal. Tive isso essa semana aqui. É ter coragem de se colocar em primeiro lugar.
sem culpa, porque só estando bem é que a gente pode oferecer o melhor de si. Quantas vezes eu passo por cima de mim para ir fazer alguma coisa para os outros? E eu mudei muito. Não, primeiro eu vou almoçar, depois eu vou responder. Primeiro eu vou fazer tudo que eu tenho para mim, para depois responder os outros e entrar em contato com os outros. Eu me trato, eu faço sempre, uma vez por semana, massoterapia, porque eu preciso me cuidar. E às vezes, eu digo assim, hoje era dia da minha massoterapia, ontem à noite eu tava com tanta preguiça, amanhã eu não vou. Não, eu vou sim, porque é um dos únicos métodos que eu consigo me cuidar, que eu consigo me equilibrar, porque a minha massoterapeuta, ela conhece acupuntura, ela conhece meridiano, ela conhece os cristais e a gente trabalha junto. Precisamos estar bem para podermos cuidar dos demais, isso mesmo. Quando a gente se cuida, tudo muda. O humor melhora, o corpo responde, o sono fica mais tranquilo e até as relações se tornam mais leves. O autocuidado nos dá clareza mental e emocional. Ele nos ajuda a enxergar o que realmente importa e não viver no automático. E o mais bonito é que quando você se cuida, inspira os outros a fazerem o mesmo. Você vira um exemplo vivo de equilíbrio e amor próprio. Eu deixei anotado algumas coisas para não esquecer, né? Desculpa. Leve essa frase com você hoje. Lembre-se de se cuidar de si e que não é egoísmo. É o primeiro passo para viver com mais amor, mais saúde e mais verdade. Como que eu poderia dar alguns exemplos? Fazer pausas sem culpa, dormir bem, se alimentar com carinho, dizer não quando for preciso, isso é muito importante. Buscar ajuda quando necessário, melhor ainda, tá? Então, muitas pessoas dizem que o autocuidado é um egoísmo, e não é. Por quê? Porque egoísmo é pensar apenas em si, sem se importar com o outro. Autocuidado é o oposto. É o que te permite estar bem o suficiente para cuidar melhor de quem você ama. Pense sempre num avião. Primeiro colocamos a máscara na gente. Depois ajudamos quem está do lado. Na vida é igual. Só conseguimos ajudar os outros quando estamos bem. Você já sentiu culpado por tirar uns dias de folga? Não precisa ser nada caro ou complicado. Autocuidado é uma rotina, não um evento. Sugestões simples para vocês: caminhar na natureza, de preferência descalço, ouvir música, meditar ou fazer respiração consciente, conversar com alguém de confiança e fazer algo que te dá prazer. Eu amo estudar e eu me sinto muito bem estudando.
Porque as pequenas atitudes te ajudam a recarregar as energias. Quando você se cuida, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Cuidar de si é uma forma de dizer: eu me respeito, eu me importo comigo e com o mundo ao meu redor. Eu deixei algumas perguntas aqui, deixa eu achar. Era muito material, né? E aí, algumas perguntas. O que vem, isso para vocês refletirem, tá? O que vem à sua mente quando você ouve uma palavra autocuidado? Você já se sentiu culpado por cuidar de si mesmo? Sim. Por que muitas pessoas ainda confundem autocuidado com egoísmo? Quais são as formas de autocuidado que mais te fazem bem? Eu dei algumas aqui. Você acha que cuidar de si ajuda a cuidar melhor dos outros? Como equilibrar o tempo entre cuidar dos outros e de você? O que te impede na prática de ter mais momentos de autocuidado? Eu acho que o melhor de tudo é você saber dizer não. Não, hoje eu não posso. Autocuidado é luxo ou necessidade? Necessidade. Como o autocuidado influencia a sua saúde mental e emocional? Que pequenas atitudes diárias você poderia começar hoje para se cuidar melhor? É algumas tarefinhas que eu tô deixando hoje para vocês, né? Comenta aqui uma coisa que você vai fazer hoje para você se sentir bem, tá? Uma das coisas que a gente precisa aprender realmente era dizer não. Não, hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso, né? E uma das coisas que eu acho assim fundamental é a nossa técnica. A técnica Coraza para dor. A técnica Coraza para dor, ela é um leque de atendimentos. Nós temos os tratamentos presenciais, nós temos os tratamentos à distância, nós temos os tratamentos online. E nos nossos tratamentos à distância, nós temos os nossos gráficos. E é nesses gráficos que você vai conseguir se cuidar. Nós temos o decágono, que é maravilhoso. Maravilhoso e nos ajuda a cuidar da gente. E o principal, quando você precisar, peça ajuda. Não se acanhe. Não pense que você está sendo egoísta. Peça ajuda. Por favor, você pode me ajudar? Você pode fazer um tratamento para mim? Eu não estou me sentindo muito bem. Isso é muito importante porque nós temos muitos gráficos, né? Nós temos a aurícula à distância. Às vezes, a gente sabe que a harmonização emocional, ela é maravilhosa. E a harmonização emocional é feita com os cristais quânticos. E você não pode fazer em você, você não consegue. Mas nós temos os nossos gráficos em que a gente pode fazer os tratamentos da aurícula à distância. Isso é maravilhoso. Eu sempre gostei de trabalhar em mim, mas eu tinha muita dificuldade. Eu precisava ir em um outro profissional para que ele pudesse me tratar. E agora, com os nossos gráficos, a gente pode se tratar. Os nossos tratamentos à distância são maravilhosos.
Por exemplo, no nosso workshop, eu fiz um exemplo ao vivo, que eu gosto de ver os meus meridianos através da radiestesia. E eu fiz um exemplo vendo os meus meridianos, só não fiz no do pé, vendo os meus meridianos aqui. E o meu meridiano do coração estava terrível, estava super alterado. Por quê? Pelo nervoso do workshop, pela ansiedade, né? Pela angústia. E aí eu coloquei um cristal no meu dedo e trabalhei o ponto do meu coração, encostando o cristal, que é onde nós fazemos os nossos tratamentos online. Bilateral. Professora, você faz bilateral? Sim. Porque nós temos meridianos no corpo bilateral. O único que é unilateral é o VC e o VG. E eu coloquei ali na hora, ao vivo, e o meu meridiano equilibrou do coração. Então isso é maravilhoso. Às vezes à noite eu não tô bem, eu tenho uma cartelinha de cristal na minha gaveta ali do lado. Eu pego um cristal meio dormindo, se eu tô com uma dor de cabeça, eu já coloco os cristais nos pontinhos, eu nem termino de colocar, eu já tô dormindo. Isso é autocuidado. O autocuidado não é egoísmo, gente. Nós falamos bastante aqui que o autocuidado não é egoísmo. É um ato de amor. É uma responsabilidade de equilíbrio. Isso, Rocio, com eles nós podemos tirar e melhorar o nosso estado em vários níveis. Boa noite a todos que estão aqui. Deus abençoe. Eu pesquisei muito sobre autocuidado, e autocuidado, de uma palavrinha mágica dizendo que autocuidado não é egoísmo. E eu li muitas coisas para vocês, né? E que é muito legal, que o autocuidado é um conjunto de atitudes que preservam nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E a sociedade hoje, ela valoriza o fazer, o produzir, o dar conta de tudo. Não é egoísmo, né? Então, tem mais uma frase que eu achei muito legal também em tudo que eu procurei. Sobre a diferença, né, do autocuidado e do egoísmo. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? O autocuidado é um ato de amor e não de egoísmo, porque quando você se cuida, você inspira os outros a fazerem o mesmo. E isso é muito, muito importante. Egoísmo, achei. Egoísmo é pensar apenas em si, sem se importar com o outro. E o autocuidado é o oposto. É o que te permite estar bem o suficiente para cuidar melhor de quem você ama, né? E eu já falei isso e estou repetindo. Sim, Ângela, temos que cuidar e respeitar nossos corpos. Nosso corpo, né? São nossos veículos, importantíssimo para cumprirmos as nossas missões aqui nesse planeta, claro. A sociedade faz esquecermos de nós mesmos, porque você tem que ir, porque você tem que trabalhar, porque você tem que produzir, porque você tem que bater meta. E hoje é bater meta. Bater meta, e eu sei porque eu tô com um filho trabalhando em uma loja que é meta, 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 meta. E além de tudo, leva xingo. Então, meta em banco, meta em loja, meta nas vendas. E isso
E aí, se você não tá bem, a produção cai. E isso mesmo, Rocio, ela suga a gente. Então, sempre estou tratando do meu filho para que ele não caia. E aí, ele ficou uma semana com gripe, recaiu 2 vezes da gripe e precisou entrar no antibiótico, né? Com todos os nossos tratamentos. Mas é a cobrança nos trabalhos de hoje. É muito complicado. Então, é isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho, né? Dei algumas dicas de como se fazer no autocuidado. Dei algumas tarefinhas para vocês, para que vocês pensem exatamente no que a gente falou. Tá bom? É isso aí, Rocio. O lado humano não aguenta a pressão. A gente acaba realmente doente. Sim, Ângela, não cuidar do emocional prejudica muito, muito, muito o corpo. Baixa muito a imunidade. E por isso a gente tem que tratar muito a nossa imunidade. E os nossos tratamentos com os cristais são maravilhosos na imunidade. É isso aí. E não cuidar do corpo prejudica muito o emocional. E prejudicando o emocional, o físico vai lá para baixo, né? E uma das coisas que eu lembrei agora é quando você está estressado, cansado, sobrecarregado, a primeira vitamina que cai no corpo é a vitamina D. E exatamente a vitamina D é que te dá a parte... Ai, acabei esquecendo o que eu ia falar. É que te dá a parte da imunidade. Quando a tua vitamina D está alta, a sua imunidade não cai. Agora, cuidado, porque o estresse físico, mental, emocional e espiritual, a sobrecarga, cai a vitamina D no corpo. Eu sei porque já fiz exames e eu falei, tô tomando a vitamina D. Daí eu falei, mas eu tive isso aqui, um emocional, e caiu a minha vitamina D. Comprovado em exames. Por isso, gente, que vocês precisam cuidar do emocional, aumentando a sua imunidade. Tá? É isso aí. Boa noite a todos que estão entrando, que entraram. Obrigado pela presença de todos. E quinta-feira estaremos aqui no nosso Café com a TCD. Tá bom? Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe vocês.